Nessa noite o personagem que nós vamos falar é Evan Roberts. Evan Roberts, ele nasceu no país de Gales e desde muito cedo ele já aprendeu a palavra do Senhor. Evan Roberts nasceu no ano de 1878. Ele era filho de pais metodistas, eles eram de linha calvinista, mas desde muito cedo ele era de uma família extremamente pobre, mas uma coisa foi muito importante na vida desse jovem, foi que os pais ensinaram ele a palavra de Deus. Eles tinham uma sede de Deus em família. Eles tinham uma sede do Evangelho. A família de Evan Roberts conseguiu colocar no coração desse jovem, desse adolescente, ele ainda como criança, o desejo de conhecer a Deus. E desde muito cedo ele aprendeu muito da palavra do Senhor. Então a família foi muito importante para trazer a mensagem de Deus para o coração dele. E como eles eram muito pobres, era uma família extremamente pobre, o pai dele trabalhava nas minas de carvão. E o Evan Roberts, então, a partir dos 11 anos de idade, quando o pai dele sofreu um acidente ali de trabalho, aos 11 anos de idade, o Evan, ele foi trabalhar juntamente com o pai, ele que era o filho mais novo desta família, foi trabalhar nessas minas de carvão. E desde muito cedo esse jovem que tinha um amor pela palavra de Deus, ele tinha um amor por Deus, ele tinha uma sede de Deus. Sabe o que esse jovem fazia? O que esse adolescente fazia? Com 11 anos de idade, ele ia para as minas de carvão e levava a Bíblia dele. Ele levava a Bíblia dele. E lá, então, entre as frestas da mina, quando ele tinha oportunidade, ele deixava a Bíbliazinha dele. Quando ele tinha a oportunidade, ele pegava a Bíblia dele para ler. E não só lia, ele começou então, não só a ler a Bíblia, ele começou a escrever versículos da Bíblia e deixar na entrada daquela mina, para que os mineiros, quando entrassem ali naquelas minas de carvão, então no país de Gales, lessem versículos da palavra de Deus. Então esse menino, esse jovem com 11 anos de idade, ele já tinha uma sede de Deus, de fazer a vontade de Deus, algo assim tremendo da vida dele. Então com 13 anos de idade, ele foi numa reunião de oração, e quando ele entra nessa reunião, muito antes de começar o culto, ele percebe algo que impactou muito a vida dele. Ele abre a porta, ele vê que, quando ele entra na igreja, vê que o seu pastor estava orando. E a oração do seu pastor naquela igreja era uma só, que impactou o coração desse adolescente, então com 13 anos. Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. E Evan Roberts, então, vendo a oração do seu pastor, ficou impactado com aquela oração. Assim, olha, se o meu pastor está dizendo, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, precisa me quebrantar ainda mais. E aquela oração do seu pastor, que era dobra a minha vida, ou quebranta-me, Senhor, dobra a minha vida, dobra a minha vida. Evan Roberts, então, com aquilo ali, ouviu a mensagem no culto pregado naquela noite, e a mensagem era no seu lugar, o que Jesus faria. E Evan Roberts, então, foi para sua casa e começou ali em uma luta, entendendo que ele precisava também deste quebrantamento na presença do Senhor. E com 13 anos de idade, esse adolescente começou a orar: Senhor, quebra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, quebranta-me, eu preciso de um encontro real e verdadeiro contigo. Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. E com 13 anos de idade, Deus colocou no coração dele uma chama para orar pelo seu país, para orar, uma chama, uma sede da presença do Senhor. A partir dos 13 anos de idade, então ele começou a orar. Duas orações eram muito vistas na vida dele. Era: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo até que eu possa transbordar. E Senhor, aviva o país de Gales. Senhor, traz o reavivamento espiritual ao país de Gales. Então, a partir dos seus 13 anos, ele começou a orar para que Deus enchesse ele com o seu Espírito Santo, a sua vida, e que Deus trouxesse o avivamento para o seu país, para o país de Gales. E esse menino, esse adolescente, a partir dos seus 13 anos de idade, começou a orar e começou a ter encontros com a presença de Deus. E ali ele ia para o seu trabalho e continuava ali levando a sua Bíblia.
levando na oportunidade que ele tinha. Não se via Evan Roberts estar fazendo outra coisa, estar como jovens da sua idade, tendo outras atividades, em entretenimento, não. Evan Roberts estava ali orando, estava ali buscando a Deus, ele lia a Bíblia, ele tinha sede do Espírito Santo, ele tinha sede da presença do Senhor. Um jovenzinho, um adolescente, a partir dos seus 13 anos de idade, ele ficou impactado porque ele viu o pastor da sua igreja orando: Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. E ele decidiu que a partir daquele momento ele também precisava ter um encontro real com o Senhor e um quebrantamento. Esse adolescente sentiu a necessidade de estar na presença do Senhor desde os seus 13 anos de idade. Ele queria o encontro real com a presença de Deus, com a presença do Deus verdadeiro naquele lugar. E ele seguiu ali, então, buscando ao Senhor. Seguiu buscando ao Senhor e por mais 13 anos ele orou incessantemente para que o Senhor enchesse ele com o seu Espírito Santo e que Deus trouxesse um avivamento espiritual para o país de Gales. Então, Evan Roberts, passado um tempo lá com seus 23 anos, houve um acidente na mina, onde ele estava trabalhando, houve um incêndio naquela mina e pegou fogo naquele lugar. Algo espetacular, tudo se queimou, somente a Bíblia que guardava entre as frestas daquela mina não se queimou, só as suas páginas ficaram chamuscadas, mas não pegou fogo na sua Bíblia. E ele tinha ali um desejo de Deus, um desejo real de ter a presença do Espírito Santo. Então ele sai da sua região, da sua aldeia onde ele está trabalhando, e ele vai para um seminário para estudar, porque ele queria se dedicar à palavra do Senhor ali com 23 anos. E ele começa a estudar, então, para se dedicar mais ao Evangelho. E na cidade onde ele está, na igreja onde ele está frequentando, ali da igreja Moriá, ele começa a orar e começa a ter um ministério de reunir os jovens e os adolescentes para orar, para buscar Deus, para conhecer a palavra de Deus. E ali o Senhor começa a falar no seu coração, e o Senhor começa a falar com ele profundamente, com seus 23 anos de idade, até que ele tem um encontro, ele tem um enchimento com o Espírito Santo, um batismo, quando ele sente a presença real de Deus. E Evan Roberts, ele tinha muito isso de buscar, ele passava horas buscando. As pessoas chegavam a pensar assim: não, mas esse jovem, esse adolescente tem alguma coisa estranha nele, ele tem alguma coisa errada. Olhavam para ele e às vezes olhavam com um olhar diferente, porque ele queria buscar a presença do Senhor. E um dia ele estava juntamente com um amigo dele olhando o céu, e ele teve uma visão então de um braço que se estendia do céu à terra em direção ao seu país. E ele disse, e ele entendeu que o Senhor diria que o avivamento começaria então no país de Gales. E ali o Senhor estava tomando ele realmente para interceder pelo seu país. Então, ele teve esse primeiro encontro com Deus. E aí ele vai, com esse chamado, fala o seu pastor ali, onde ele está ali naquele seminário, e volta para a sua cidade. Porque ele também teve uma outra visão, que ele via os seus, os seus jovens da sua época, do seu tempo, companheiros. Ele se via pregando para os jovens, os seus amigos do seu tempo da juventude. E ele volta então para a sua aldeia e começa a pregar, por incrível que pareça, de onde ele saiu. Ele volta lá atrás, de onde ele saiu, da sua aldeia, onde ele morava, na aldeia de Laugor. E começa a reunir aqueles jovens, e começam com grupos de oração, e começam com grupos pequenos. E é então que em outubro de 1904 começa então o grande avivamento do país de Gales. E esses jovens começaram a se reunir para buscar, e aquelas reuniões começaram pequenas, como pequenos grupos de oração, e o Senhor foi derramando o Espírito Santo, as reuniões começaram a aumentar, e naquelas reuniões assim, eles davam uma plena liberdade para o Espírito Santo, que havia um momento onde eles se reuniam, mas a presença, quando o Senhor tomava eles pela presença de Deus, de repente o Evan Roberts parava de falar e começava a ouvir, alguém se levantava para cantar em louvor, e se levantava alguém em louvor, e o Senhor começava a tomar aquele lugar, aquela congregação, e daqui a pouco levantava alguém com uma palavra, e assim aqueles cultos iam começando e duravam cerca de 2 horas.
E essas reuniões começaram a acontecer naquela aldeia, e eles começou assim um grande avivamento, um despertar naquele lugar. Começou por aquela aldeia pequena e começou a incendiar jovens, crianças, adolescentes daquela região, todos com desejo de estar ali buscando a presença do Senhor, estar ali buscando o Espírito Santo, uma experiência real e verdadeira com o Senhor. E aqueles jovens começaram a buscar. O que aconteceu naquela cidade, naquele lugar? Aconteceu que o derramamento, o despertar do Espírito Santo foi tão grande que eles começaram a ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade do país de Gales, e o Senhor começou a tomar. As denominações, começou um grande avivamento em todas as denominações daquele país. Começou um grande despertar pelo avivamento, por sede de Deus. O país de Gales, que não era um país muito grande, as pessoas saíam dos seus lugares para virem nas reuniões, onde se começava com oração e ali o Espírito Santo tomava lugar. E o Evan Roberts, ele não era aquele pregador, aquele avivalista, eloquente, um evangelista, ele não tinha uma grande mensagem. Ele não tinha uma mensagem de poder, tanto que ele era chamado de o pregador calado. Ele não tinha grande mensagem, mas quando ele passava à frente para pregar, o que se via na vida de Evan Roberts não era uma grande oratória, não era um grande discurso, não era um grande sermão, mas eram lágrimas de quebrantamento. Então as pessoas eram tomadas pelo Espírito de Deus no seu lugar, saiu às ruas, o culto começava dentro da igreja, mas começou a se estender às ruas, não tinha mais espaço dentro da igreja, as ruas, os pastores começaram a trocar de púlpitos, ou seja, várias denominações, pastor de uma denominação ia pregar na denominação de outras para que as barreiras doutrinárias caíssem, para que a unidade cristã prevalecesse então no país de Gales. E ali começou um grande movimento, um grande despertar. Foi tão grande o despertar que aconteceu no país de Gales, que repórteres começaram a vir ver o que estava acontecendo no país de Gales, onde se reuniam para orar. O Senhor batizava com o Espírito Santo, o Senhor libertava, o Senhor fazia grandes milagres e maravilhas naquele lugar. O Senhor começou a despertar grandemente o povo desse país. Evan teve uma visão que Deus disse para ele viu 100.000 almas que o Senhor daria. Ele pergunta então para o seu amigo: será que você crê que o Senhor pode dar 100.000 almas nas nossas mãos? E começaram ali esse trabalho. Então houve uma quebra de barreiras, de paradigmas na igreja em Gales. Todas as denominações começaram então a se reunir com o objetivo da busca pelo Espírito Santo, do derramar do Espírito de Deus. As pessoas começou a haver uma grande conversão, uma conversão em massa. Tanto que assim, os teatros começaram a ser fechados porque ninguém mais ia lá assistir. As peças teatrais não tinham público para assistir. Os campos de futebol, os jogos de futebol tiveram que ser fechados porque nem os jogadores mais iam para as partidas participar, tanto que eles estavam envolvidos naquele derramar do Espírito de Deus. Os bares começaram a ser fechados, não tinha mais, porque o derramar do Espírito de Deus foi algo tremendo. As pessoas começaram a ir, muitos que até entravam nos bares, pediam as suas bebidas, deixavam o seu copo de bebida inteiro e retornavam, porque era um poder de Deus, era um mover do Espírito Santo no país de Gales tremendo. Porque um jovem, um adolescente resolveu orar: Senhor, quebra-me, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, dá-me o país de Gales, Senhor, traz o avivamento para o país de Gales, porque um jovem resolveu se colocar na disposição de Deus, e só Deus pode usar pessoas que estão na sua disposição, que se colocam na disposição do Evangelho. Então esse jovem aqui que se colocou na disposição do Senhor seguiu. E ele tinha 4 ensinamentos, pilares básicos aqui, que eles ensinavam nas reuniões. Eram 4 pontos da mensagem. O primeiro ponto era: confesse todo o pecado.
Começava pela confissão de pecados. Confesse todo pecado conhecido e receba o perdão através de Jesus Cristo. O segundo, remova qualquer coisa em sua vida qual você tenha dúvida e se sinta inseguro. Terceiro ponto, esteja pronto para obedecer o Espírito Santo imediatamente. E o quarto ponto, confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo. Então esta reunião de oração era assim, eles reuniam e ele orava uma única oração, ele dizia assim: Senhor, envia o Espírito Santo em nome de Jesus, pelo amor de Jesus. Era essa oração. Porque um jovem, um adolescente, então com 13 anos, tomou a decisão de orar pela sua nação, tomou a decisão de ser cheio do Espírito Santo, tomou a decisão de orar. 13 anos depois, o Senhor levantou ele com 26 anos de idade. Evan Roberts, houve um grande avivamento, um avivamento que foi muito rápido no país de Gales. O que aconteceu então? Por que esse avivamento foi rápido? Ele foi um avivamento que esse foi realmente um avivamento nacional. Todo o país praticamente se converteu ao Senhor Jesus. Então, toda aquela vida, todas as dívidas, as pessoas que estavam em dívidas pagaram as suas dívidas. As pessoas passaram a ter uma conduta moral, viver em santidade, se reunir em grupos de oração, se reuniam para orar, para receber o poder de Deus. E não tinha mais espaço, não tinha mais lugar, não tinha mais igreja, não tinha mais denominação. Eles se reuniam onde eles podiam se reuniam para orar. E ali descia o Espírito Santo sobre aqueles jovens, descia sobre aquela igreja. As pessoas eram curadas. Houve um poder de Deus tremendo, então, acontecendo aqui no país de Gales. Foi um grande avivamento, um avivamento nacional. O avivamento do país de Gales, ele durou cerca de 9 meses. Mas aí nós entramos nos poréns. Todo o trabalho de Deus, toda a obra do Senhor, há uma necessidade de nós estarmos atentos à nossa vida física e espiritual. Como haviam poucas pessoas na liderança desse movimento, praticamente a única figura conhecida foi Evan Roberts. E Evan Roberts, ele tinha um grande temor a Deus. Ele tinha um temor de não tomar a glória de Deus em nenhum momento. Ele jamais queria ser conhecido tomando a glória de Deus. Então, quando os repórteres muitas vezes vinham ver o que estava acontecendo nas reuniões onde Evan estava, às vezes ele chegava a se esconder para que não fosse fotografado, porque ele dizia que a glória não era dele, era a glória de Deus. Ele tinha um temor muito grande no seu coração de não tomar para si a glória de Deus. E aí ele começou, ele estava nessa glória, e ele tinha um temor muito grande, ele tinha um temor de não entristecer o Espírito Santo na sua vida, ele tinha um temor de não entristecer o Espírito Santo na sua vida. E aí ele começou a orar, ele começou a clamar, ele começou a jejuar, e passava muito tempo orando, passava dias orando, passava muito tempo em oração e clamor. O que aconteceu com ele? Ele começou a enfraquecer na sua parte física. E por estar muito debilitado, então, em 1906, ele teve um colapso emocional. Ele teve esse primeiro colapso, ele teve que dar uma parada naquele movimento, naquela arrancada que ele estava à frente ali, porque o seu corpo já não estava mais suportando o trabalho que ele estava realizando, porque ele nem dormia, ele não tinha tempo mais para dormir, às vezes ele esquecia de comer, ele ficava sempre naquela vida, naquela busca do Senhor. E esses são os cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida espiritual. Nós temos que buscar a presença de Deus, mas não podemos descuidar também do nosso templo, que é o nosso corpo físico. E o Evan Roberts se entregou completamente para Deus e buscava o Senhor. E nessa vontade de servir a Deus, ele acabou então buscando tanto a Deus que esqueceu da sua parte física e da sua parte emocional. E ele começou a desenvolver então um processo de adoecimento. Ele entrou num período de adoecimento, então muito jovem ainda, adoeceu. Seu ministério foi muito rápido ali, durou cerca de 1 ano e meio, praticamente, esse ministério público do Evan Roberts. Ele começou a adoecer, ele começou a ter esses colapsos nervosos. Às vezes marcava o culto para ele estar presente, mas como às vezes ele tinha aquele temor de não tomar a glória de Deus para si, às vezes ele não ia mais àquelas reuniões. Então ele começou a sofrer em consequência disso, e começou também
desenvolvendo e pelas críticas, porque toda pessoa que é usada por Deus, ele vai sofrer críticas, ele vai levantar lutas, ele vai sofrer os reversos. Isso é certo, todo aquele que se levanta para fazer a obra do Senhor, ele vai ser apedrejado. Ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. Então o Evan começou a sentir isso, começou a sentir essa pressão, e ele começou a sofrer um processo de adoecimento e entrou num processo de depressão. E o Evan começou a lutar muito com isso. E o movimento de avivamento, que na verdade o avivamento não significa só manifestação do poder de Deus. A manifestação do Espírito Santo é consequência do avivamento. Porque o avivamento verdadeiro vai começar, sabe por onde? Pela confissão dos pecados, pelo arrependimento genuíno, pela conversão, pela confissão dos seus pecados. Então as pessoas começaram a ter noção de confessar os seus próprios pecados diante de Deus e ter uma vida de santidade. E aí Deus começou a derramar, aquele derramar foi muito grande ali no país de Gales e se estendeu. E do país de Gales, embora foi um tempo muito curto, foi algo que se estendeu para as nações. Depois do país de Gales, nós vamos ter logo em seguida o avivamento da Rua Azusa. Então foram períodos de despertamento espiritual muito grande, porque pessoas realmente se colocaram na disposição de serem usados por Deus. Só que daí, nesse sentido, o Evan Roberts teve um casal, né, a Penny Leavis e o seu marido, a Jessie Leavis, levaram ele para a Inglaterra para que ele recuperasse a sua saúde e passasse por um processo. E lá a senhora Leavis então começou a dizer para ele que ele tinha que se afastar do movimento, porque ele já estava tomando a glória de Deus, e começou a colocar no coração dele que ele tinha que se afastar do movimento para que as pessoas não idolatrassem a figura dele, mas que ele ficasse mais distante do movimento. E aí o Evan começou a ficar recluso, começou a se tornar quase que um eremita, e praticamente a partir disso, praticamente pouco do ministério público dele houve. E ele teve muito tempo convivendo e morando com essa família. Ela, como tinha um ministério, tinha suas crenças, utilizou um pouco também da imagem ali do Evan para que aquilo que ela achava que era certo, inclusive livros que ela escreveu e juntamente com Evan Roberts não foram nem aceitos pelo movimento do avivamento, porque contradizia inclusive o movimento do avivamento, dizendo que muitas coisas não eram de Deus. Isso foi algo que mexeu muito com Evan, que já era uma pessoa fragilizada. E aqui eu quero deixar alguns ensinamentos que para nós nos tira dessa história dos pontos negativos da vida de Evan Roberts. Os pontos positivos podem dizer que quando alguém realmente se coloca na disposição de Deus, Deus faz algo extraordinário na vida dessa pessoa. Deus pode levantar um adolescente com 13 anos de idade, assim como levantou esse jovem que viu uma oração: Senhor, dobra minha vida, Senhor, quebranta-me, Senhor. E essa foi a oração dele. Quantos de nós estamos orando, mas oramos por tantas coisas e não oramos: Senhor, dobra minha vida, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebra minha vida, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Senhor, usa-me, Senhor, dá-me, Senhor, a minha nação através do Espírito Santo, assim como o Evan Roberts orava. Então, ele foi alguém entregue verdadeiramente nas mãos de Deus, ele entregou a vida dele nas mãos de Deus. Agora nós temos que ter um certo equilíbrio. O que faltou no movimento aqui de avivamento foi a continuidade, não só o mover espiritual, mas o estudo bíblico em paralelo. Porque é a palavra de Deus que vai firmar os nossos pés. É a palavra do Senhor que vai nos firmar. E o movimento, então, do avivamento, houve, e aí quando às vezes as pessoas dizem assim: mas falar em línguas estranhas, manifestação espiritual escandaliza. Na verdade, ao contrário, a Bíblia nos diz que isso é sinal para o incrédulo. Então foi sinal para muitos daquela época, aquele movimento de arrependimento que estava acontecendo naquela nação, e de cura e prodígios que estavam acontecendo ali através da vida desse jovem. Então houve um grande despertar, um grande mover de Deus naquela nação. Só que, ao contrário disso, o que faltou foram pessoas que estivessem ao lado de Evan Roberts
prontos para ensinar, para seguir trabalhando dentro desta área, para seguir ensinando o povo a palavra de Deus, para continuar discipulando, porque o discipulado ele nunca pode parar. O discipulado ele tem que acontecer o tempo inteiro. Nós temos que aprender, irmãos, a fazer discípulos e não seguidores. Seguidores, o que acontece com o seguidor? Quando, às vezes, alguém é usado por Deus, tem um seguidor, quando essa pessoa, por algum momento, ela cai ou ela vem a passar por alguma situação, o seguidor, a mesma coisa acontece. Quantos de nós sabemos de pregadores por aí que caíram em pecado e as pessoas acabaram caindo em função do pecado do líder? Mas nós temos que ser discípulos e formar discípulos. Porque o discípulo ele vai viver a vida inteira aprendendo perante o Senhor. E aí termos um equilíbrio da nossa vida espiritual. Porque ao mesmo tempo que nós buscamos a presença de Deus, nós temos que encontrar também a sua palavra. Tem que andar lado a lado. A graça e o conhecimento da palavra de Deus precisa andar lado a lado. Então, qual foi o problema deste movimento? Esse foi um movimento que cresceu muito na graça e não se baseou na palavra, não ficou firme na palavra, não houve algo posterior, um discipulado dessas pessoas. Embora 80% das pessoas que se converteram através desse grande avivamento, a vida do Evan Roberts, permaneceram na sua igreja. Mas não foi dado prosseguimento àquele grande despertar que houve em 1904, 1905, então, o grande despertar do avivamento no país de Gales. O Evan Roberts, então, passado muitos anos, que houve aquela quebra com um movimento de avivamento após já a morte da senhora Lewis, ele volta, então, vai visitar o pai dele, porque até a família dele ele ficou recluso, ele não visitava mais. Já depois de muita idade, ele retorna a visitar o pai dele, e aí ele tem um encontro novamente com aquela igreja que ele tinha deixado, com os líderes daquela igreja, que muitos achavam que o Evan Roberts havia abandonado o movimento. Evan Roberts volta, conversa com eles ali, há um reencontro deles. O Evan Roberts é convidado novamente para pregar naquela igreja, e da mesma maneira que Deus usou ele lá na sua juventude, lá na sua idade, lá já com seus 70 anos, Deus continuou usando ele tremendamente. E aí ele sai, as pessoas sabem que Evan Roberts vai pregar na sua igreja, e aí há um grupo muito grande que vai para ouvir ele pregar, não tem espaço mais na igreja, ele sai para lado de fora na rua, ele já começa a pregar lá fora na rua. O poder de Deus se manifesta da mesma maneira que se manifestava antes. O dom que Deus deu para ele, Deus não tirou. O dom que Deus deu para ele prosseguiu na vida dele a vida inteira. Mas nós precisamos entender que a presença do Senhor, o avivamento, a necessidade de nós buscarmos a nossa vida toda. E Evan Roberts orava pela sua nação, orava, pedia ao Senhor um grande despertar, um avivamento. Mas o resto da sua vida ele permaneceu, então, vivendo dessa forma mais reclusa. Ele faleceu em 1951, aos seus 72 anos. Mas foi alguém que realmente Deus usou tremendamente para impactar a sua nação, para impactar aquela geração. E eu quero terminar nessa noite falando um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 13, versículo 2, que diz o Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e do meio dos anos notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Em nosso tempo, queridos irmãos, não é diferente do tempo do avivamento do país de Gales ou o avivamento da Rua Azusa, não é diferente. A palavra do Senhor nos diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor. Nós precisamos de um grande mover, um grande despertar, um grande avivamento. Hoje nós oramos para que Deus derrame, para que Deus batize com o Espírito Santo. Sabe, hoje o país de Gales, se você voltar lá no país de Gales, que teve esse grande despertar, esse grande avivamento, onde a nação inteira praticamente se converteu a Jesus, mais de 100 mil pessoas se converteram ao Evangelho nesse período tão curto de tempo. Sabe o que aconteceu com as igrejas lá no país de Gales? Hoje as igrejas estão fechadas. Hoje as igrejas se transformaram em bares. Hoje
não tem 2, 3 membros em cada igreja. Um grande missionário da América Latina, Luiz Palau, ele se converteu porque alguém que teve um chamado missionário lá no país de Gales veio para o seu país pregar o evangelho. E ele, quando criança, se converteu e pensou: eu tenho o desejo de voltar ao país de Gales, ver de onde saiu o avivamento, da onde veio esses missionários que pregaram o evangelho. E Luiz Palau, depois de muitos anos pregando, se tornou hoje, é considerado o Billy Graham da América Latina, né? Faleceu há pouco tempo, Luiz Palau. Ele foi ao país de Gales e lá ele ficou chocado com o que ele viu. Aquele país que houve um grande despertar, um grande mover do Espírito Santo, um grande derramar, um grande avivamento, uma conversão em massa naquele lugar agora. Não resta mais nada praticamente daquele avivamento, daquele tempo. As igrejas foram transformadas em bares, vendidas para teatros. Poucas pessoas hoje professam a fé no Senhor. E aí ele escreveu um livro, Deus Não Tem Netos. A falha da geração do avivamento no país de Gales foi porque eles não passaram para as gerações futuras o poder de Deus através da sua palavra. Porque a palavra do Senhor é poder de Deus para aquele que crê. Eles não transmitiram à geração futura o mesmo desejo ardente de conhecer a Deus que Evan Roberts, aos seus 13 anos, e a sua família transmitiu para ele, mas aos seus 13 anos, quando ele viu seu pastor orando: Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra, quebranta-me. Essa geração futura, essa geração não passou adiante, faltou o ensinamento discipulado da palavra do Senhor. Então aprendemos com isso que nós precisamos discipular a nossa casa, discipular os nossos filhos, discipular as gerações seguintes, a ter amor ardente. Como é que os nossos filhos serão batizados com o Espírito Santo? Irmãos, pergunto, se nós não temos o desejo ardente de estar na presença real e verdadeira do nosso Criador. Como que as gerações futuras conhecerão o Deus dos nossos pais se nós não passamos para eles, se nós não vivemos o Evangelho muitas vezes? Como que o Brasil vai conhecer a Jesus se nós muitas vezes batemos no peito e achamos que somos grande coisa quando somos usados por Deus? Que Deus levante Evan Roberts mais nessa nação. Que Deus levante jovens, adolescentes que tenham sede de Deus, que tenham sede do Espírito Santo, que tenham sede de ser usados pelo Senhor verdadeiramente, que tenham sede de alcançar. Só assim o Senhor vai avivar a sua igreja nos últimos dias. É necessário reconhecimento para que o Senhor venha trabalhar na nação brasileira, para que o Senhor trabalhe na tua casa, irmão. Trabalhe na tua vida. Não é esperar ir no culto, quando abrir a igreja, quando estiver cheio de membro, para que o Senhor venha derramar poder do Espírito Santo. Não. Junta a tua família na tua casa, reúne os teus filhos e começa a orar sobre eles. Começa a ministrar o Espírito Santo sobre a vida deles. Começa a ministrar na tua casa, porque o avivamento do país de Gales começou em reuniões de oração. Começou com crentes reunidos orando perante o Senhor. Começou com pessoas que estavam ali dispostas. Aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra. E no meio dos anos, Senhor, torna conhecido. Ó Senhor, e na tua ira tem misericórdia. Nós vivemos em um momento onde nós encontramos a igreja de Laodiceia, a igreja onde todos têm direito, onde todos querem ter o seu direito, onde pouco o Espírito Santo muitas vezes está presente. É uma igreja morna que o Senhor está nojado, uma igreja morna que o Senhor diz: a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas eu ainda acredito que existem remanescentes de Filadélfia do amor verdadeiro ainda. E talvez nessa noite alguém de Filadélfia, dos remanescentes fiéis que estão ouvindo assim, como o Senhor diz para Abacuque, escreve em grandes placas. Escreve hoje para que todo que passe correndo veja aquilo que eu quero falar com a minha igreja. Que você possa falar com a tua casa, que você possa escrever nas tábuas do teu coração a palavra de Deus, e ter sede e clamor e despertar um grande avivamento.
Nós sabemos que nos últimos dias sobrevirá ainda sobre a terra um grande avivamento. Há uma profecia, profetas do Senhor. Em 1974 houve um grande pregador que o Senhor tomou a profecia e disse que a América Latina seria o lugar onde Deus derramaria o último grande avivamento sobre a terra. Eu quero fazer parte desse movimento de ver o grande avivamento. Eu quero fazer parte desse movimento do despertar da palavra de Deus, do despertar do remanescente fiel. Eu quero fazer como Evan Roberts, eu te convido nesta noite, no lugar onde você está, a orar: Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Eu quero ser uma voz profética para a minha nação. Eu quero ser remanescente fiel na tua casa. Eu quero ser atalaia, vigia ainda. Eu quero ser, Senhor. Que o Senhor possa despertar muitos na disposição de fazer a sua obra nesses últimos dias. Eu creio que vai chegar o tempo e que nós vamos ver um grande mover do Espírito Santo, mas para nós vermos um grande mover do Espírito Santo, precisa começar em mim, precisa começar em você, querido irmão, querida irmã que me escuta nesta noite. Eu sei que Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes milagres e eu te convido a fazer a mesma oração do Evan Roberts. Senhor, dobra a minha vida nessa noite. Senhor, dobra a minha vida, Senhor. Senhor, quebranta-me, eu preciso de Ti. Deus só pode usar o homem ou a mulher depois de quebrantá-lo grandemente. Deus não pode usar grandemente quem não seja quebrantado grandemente. Deus precisa que homens e mulheres se coloquem na disposição, jovens, crianças, adolescentes, se coloquem na sua mão para que Ele faça um grande mover. Eu te convido a clamar pela nossa nação, a clamar pelos nossos filhos, porque a promessa aí também é para eles, para receber o poder de Deus para as suas vidas. Amém?